entra no teu aposento, fechando tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Vamos lembrar da Amanda, filha do irmão Giovanni, irmã Jaqueline, ali de Capão da Porteira. Ela mandou uma mensagem agora pedindo oração. A menina está com tipo de alergia ou está agora. Nós estamos aqui orando, Jaqueline, vocês estão aí acompanhando pela internet. Pai Celestial, te agradecemos por esta hora. Nos ajuda aqui, enquanto nós estamos aqui como mortal, para falar do imortal, para falar do eterno. Pai, tu já curou a Amanda, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós colocamos diante de ti a necessidade dela, Pai. Pai, abençoa cada um dos teus filhos e venha falar conosco mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar-nos. Domingo nós temos culto de Santa Ceia, domingo que vem, dia 8, né? Vamos falar sobre o tema oração. A Igreja Católica tem a palavra rezar, que eles repetem, mas nós oramos. Orar é falar com Deus, é você falar com Deus. E se tem um povo que deveria estar orando, seria a esposa de Cristo. É o povo que tem que estar conversando com o marido, porque um casal, quando eles casam não é para ficar olhando um para a cara do outro. Eles casam para ter companheirismo. O casamento é para ter companheirismo, para poder falar, para poder conhecer. E é naquele tempo que você vai realmente se tornando um. Porque o casamento é para que você se torne um com o seu cônjuge. Você se torna um com ele. E ele fala com você. Você fala com ele. Você gosta de ouvir a sua voz. Ele também gosta de ouvir a sua voz. Ele, como Jesus mesmo disse, ela não segue o estranho. Ela não segue o estranho, ela também discerne a voz do estranho. Mas ela conhece a voz do esposo. É a mesma voz. O esposo, a esposa, o espírito e o profeta é a mesma voz. Amém. Jesus estava ensinando aquele povo a orar. A primeira coisa que ele ensinou a eles foi orar. Jesus viu que eles não sabiam orar. Fazia 30 anos que ele estava com eles ali, em carne humana, e viu que eles não sabiam orar. E eles oravam muito. Eles oravam 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eles oravam na esquina das ruas, chorando, com a cara melancólica, que estavam jejuando. Jesus chamou eles de hipócritas e disse que eles usavam de vã repetição. Aquela não era a oração. Ele disse: tu, quando orares, entra no teu quarto
Ele não disse que você deveria gritar no seu quarto, bater no banco, nas paredes. Não. Ele disse: o teu pai que te vê em secreto, fala com ele em secreto, que ele vai te responder, ele vai te recompensar. Eu creio que cada um de nós temos nosso tempo secreto com Deus. Nós temos que ter o nosso tempo com Ele. Como cristão, temos que tirar o tempo para Ele, com Ele, né? Para conversar com Deus. Porque tem casais que não conversam, né? Eles brigam. Quando eles estão conversando, eles estão brigando, estão discutindo, né? Mas tem que conversar. E tem filho que, quando conversa com o pai, é só para pedir. Quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. Ele nunca para poder agradecer o pai. O pai ter lhe trazido até ali, lhe dado estudo, educação, né? O pai quer te ouvir também. A filha, às vezes tem filha que nunca parou para conversar com a mãe, com o pai. Aquela conversa de agradecimento, né? E ela nunca parou para pensar que ela ficou ali 9 meses naquela barriga, e durante um bom tempo nos braços, e depois gateando, e aquela mãe cuidando dela. Para um tempo para conversar com essa mãe, não para reclamar com ela, reclamar das coisas, murmurar das coisas, mas momento de agradecimento. Momento de agradecimento, esse Pai. Nós levamos para o lado espiritual também. Quando nós levantamos pela manhã, nós agradecemos a Ele. O irmão Branda disse: você não vai orar 1 hora, meia hora por dia, 10 minutos, 24 horas. Você está em oração com Deus. 24 horas você está em contato com Ele, porque você hoje é um com Ele. Amém. São Mateus 21, 22, Jesus disse: tudo o que pedides na oração, crendo, o recebereis. Graças a Deus. Tudo. Não é algumas coisas. Você que está me ouvindo através da internet, e tudo o que pedides em oração. Porque às vezes você pede oração e não recebe, demora. Aí você fala alto. Ele disse aqui que você tem que falar em segredo com Ele. Ele ocultamente, Ele está ali também te ouvindo. Você pensa que Ele está longe, você está bem pertinho. Satanás escuta a sua oração e vai atrapalhar aquilo, vai colocar obstáculo no caminho. Fala para que só Deus ouça. Às vezes nós queremos que todo mundo escute. Tudo o que pedides na oração, crendo, o recebereis. Eu pensando que eu ia conversar com vocês, eu escutei 3 mensagens do irmão Brando essa semana, e me chamou muita atenção a parte da oração. Aí eu comecei a pensar também hoje sobre a oração de Elias, quando ele estava no grande desafio do Monte Carmelo. Ele desafiou os profetas de Baal, ele desafiou eles a uma oração, e eles oraram de manhã até meio-dia. E Elias tinha restaurado o altar do Senhor, estava em ruína, e os profetas de Baal estavam orando a Baal, para que Baal respondesse com fogo. Elias disse: o Deus que responder com fogo é Deus. E Baal fazia vir fogo do céu, mas Baal não lhe respondeu.
Baal não lhe ouviu. Baal fugiu. Agora, Elias usou de 161 palavras na sua oração. E Deus respondeu com fogo. O fogo consumiu o sacrifício, a água, a pedra, tudo. A um ponto do povo se encurvar e gritar e dizer: só o Senhor é Deus. Não foi uma longa oração. Amém. São Tiago fala em 5 de Tiago, verso 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele disse: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com instância, e Deus lhe respondeu. Ele trouxe fogo, ele trouxe chuva. Aí você compara com os problemas que você está passando, a sua situação. Ele não precisou orar toda semana 161 palavras. Aliás, desculpa, 61 palavras. Não foi 161. 161 palavras foi que orou Jonas no ventre do peixe. Ele fez uma curta oração, depois de estar 3 dias e 3 noites ali no ventre do peixe. Foi fácil, naquela tortura ali. O que ele tinha que fazer? Olha, quem podia me tirar dali, a não ser Deus? Como é que ele orou? Não tinha como abrir a boca. Ele teve que orar em secreto. Ele teve que orar ao Deus que estava nele, dentro dele. Jesus foi Deus e homem. Quando Jesus orava, ele orava o Pai que estava nele. Quando você ora ao Deus que está em você, não que está lá em cima. Ele não está lá em cima, você tem que crer que ele está em você. Ele estava em Jonas. Jonas cria que ele estava nele. Os profetas de Baal oravam de manhã até meio-dia, mas ele não estava neles. Não podia responder. A oração de Elias foi mais curta, objetiva, com fé. Assim tem que ser a conversa da noiva com o esposo. Porque ele ouve ela. Ela está ouvindo ele. Quando você ouve Apocalipse 10, 8 a 11, você ouve a ele. Amém. Você ouve ele falando através dela. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. E depois que Jonas fez a sua oração, Deus falou com a baleia: vomita ele lá fora. Ele tinha que orar. Ele tinha que pedir tudo o que pedistes. De repente você não orou. De repente você não pediu. Aí Deus falou com a baleia: joga ele lá. E ela, aquele vômito saiu todo sujo, aquela gosta cheia de fedor. Mas tinha que orar para sair daquele do abismo de morte que ele estava.
Eu não sei a situação que você se encontra hoje, mas uma curta oração de fé de ti. Parágrafo 40. Porém, a tortura que esse homem teve que passar, falando de Ezequiel, por que isso seria necessário? Muitos têm se perguntado por que tal coisa seria necessário para um homem fazer. É porque esse povo não lê a palavra, porque as pessoas não aceitam a mensagem de uma só pessoa, porque eles não aceitam a mensagem do novo nome, dos trovões revelados, porque eles não leem a palavra. E eles buscam somente parágrafos para se defender. Eles não estudam a palavra. Eles, diz o profeta, não oram. Não. Eles fazem como os fariseus, os hipócritas. Eu vou fazer um jejum de 40 dias. Ele nunca mandou você fazer jejum de 40 dias. Eu vou me consagrar. Você deveria entrar no seu quarto para orar em secreto, em oculto, ao seu Pai que vê em oculto. Amém. Só Ele sabe que você está ali. O moço quer um casamento, a moça quer um casamento, e a oração? Cadê a dedicação a Deus? Olha, moço e moça, você através da internet, você está pensando em casar, você também. Se tem um tempo que você tem que orar mesmo para saber que a vontade de Deus é agora. Mas às vezes os moços não oram, porque eles mas vou pedir para Deus fazer sua vontade, mas eu acho que já é a vontade mesmo, vai ser essa mesmo. Não é assim, não. Ora a Deus, para você não orar depois que você casar. Aí não adianta mais. Se tem tempo que o moço e a moça têm que jejuar, é agora. Então, se no casamento, então, jejua, ora, lê a palavra, consagre. Amém. Procure saber se é a vontade de Deus mesmo. O irmão Brana orou para casar com a irmã Meda, ficou 8 anos. Até que Deus disse para ele ir casar com ela. E ela estava também orando, buscando a Deus e lendo a palavra. E ela abriu a palavra para saber se era a vontade de Deus. E caiu em Malaquias 4 e 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias. E ela, sem saber nada sobre a promessa de Deus para esse dia, os dois estavam em oração. O irmão Brana não queria casar com ela, não. Ele não queria casar com ela. Deus disse, não casa com ela, é com ela. Mas ele não queria, disse, não, ela vai sofrer muito. Eu não mereço ela. Esse foi o exemplo que o profeta deixou. E nós não, nós é diferente. Eu quero ela, Senhor. O irmão Branco disse, não, Senhor. O Senhor quer que eu case com ela? Não. Ela vai sofrer demais. Eu não sou homem para ela. O que eu ganho não dá para sustentar ela. Ela vem de outro tipo de família. E eles ficaram, parece, uns 8 anos em oração. Até que Deus falou. Você já orou para casar? Você está esperando até que Deus fale? O negócio é até que Deus fale.
Está difícil para o moço dessa era esperar Deus falar. Até que Deus falou. Quando Deus fala, as coisas estão tudo já arrumadas, tudo ajeitado. Você vê que é a vontade de Deus. Tinha oração, tinha consagração no casamento. É porque esse povo não lê a palavra, e eles não oram. Deste modo, Deus é soberano, e Ele envia seu profeta para ser um sinal. As pessoas não lêem, elas não têm vontade de ler, são muito preguiçosas. Elas gostam de ver televisão, internet, smartphone, mas elas não leem. Elas não ouvem a palavra. E elas não oram, porque elas estão tem outras coisas para fazer. Elas não podem tirar um tempo para orar. Como é que você vai ver a mensagem do dia quando você não pode tirar um tempo para orar? Será que o Brasil tem que chegar na situação da Síria? De guerras e bombardeio para que o povo vá orar? Porque as pessoas hoje que creram na mensagem, na revelação de Apocalipse 10, 8, 11, nem precisa orar mais. Está todo mundo salvo. O profeta disse: o problema é que vocês não leem, vocês não oram. Você fica sem tomar banho uma semana, duas. De repente a mulher vai querer você mais na cama. Ela vai mandar você dormir lá no paiol. Você vai começar a cheirar, feder, né? Você fica sem comer, você vai adoecer. Você fica sem ler a Bíblia, sem ler a mensagem, sem orar, logo você espiritualmente começa a feder, né? Aí a mulher começa a vir com as pontas dos cabelos tiradas, já começa a usar um pouquinho de pintura, a roupa começa a ficar curta, e começa a feder. Agora, quando você lê, você é divertido. Quando você escuta, você já é divertido. Quando você ora, você já conversa com Ele. Amém. Quando você ouve o CD, você já escuta Ele. Aí é Deus falando com você, você falando com Deus. Você já tem vontade de ver os cultos. Elas não podem tirar um tempo para orar, e a Bíblia é tediosa para eles. Às vezes não leem um versículo por semana. Entre os cristãos, carregam a Bíblia, mas nem sabem, não sabem o que é que está escrito ali dentro. Lê todos os tipos de livros, de menos a Bíblia. O semeador, quando saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e comeram. O irmão Brando ensina sobre isso. Jesus disse que as aves do céu que comeram foi o diabo que arrebatou, que foi semeado no coração. Em vez de você comer o livrinho, é o diabo que come. A semente é o livrinho. Foi semeado à beira do caminho. Veio as aves do céu, em vez de você comer, ele comeu.
ele come, você vê como é que ele reprofetiza. Você já viu ele como é que ele reprofetiza? Ele reprofetiza que a mensagem não é do só homem, o só homem é branco. Isso aí é o diabo comeu o livrinho, comeu uma parte do livrinho, ele fica louco, que não é alimento para ele. Aí ele já começa a dizer que novo nome é filho do homem. Ele está reprofetizando. Ele não sabe montar o quebra-cabeça. Ele já começa a colocar a vaca pastando em cima da árvore. A gente vê esse povo na internet colocando a vaca para pastar em cima da árvore. Ele não sabe montar o quebra-cabeça. É que a semente caiu à beira do caminho. Em vez de ele comer, as aves do céu comeram. Foi o diabo que comeu. Você pensa que o diabo não veio entre nós e comeu o livrinho também? A pessoa está pensando que foi só João que comeu. Não, ele também come. Ele come parte dele. Ele não é de comer tudo, mas 99% ele come. Porque você sabe que uma mentira tem 99% de verdade. Quer dizer, nós pensamos que é só nós que comemos. Não, não foi só nós que comemos. Não, no Brasil tem muito pastor que andou comendo. Andou escutando CD, andou comendo. Amém. Vocês não estão vendo ele profetizando? Botando a vaca para pastar em cima da árvore? Dizendo que o novo nome é filho do homem? Que João é hebreu? Mas outra parte caiu em solo rochoso e não tinha muita profundidade, disse Jesus. E nasceu, cresceu, mas veio o sol e queimou as raízes e secou. Amém. Não tinha profundidade. Mas outra caiu entre os espinhos. E essa nasceu, e essa cresceu, e essa soltou as suas flores. Mas também os espinhos também cresceram e sufocaram a palavra, porque caiu no meio dos espinhos. Veio a perseguição, o engano das riquezas, e sufocou a palavra. E ela não deu fruto. Mas uma parte caiu em boa terra, e essa deu fruto. Amém. Aí é onde está a mensagem de uma só pessoa. Caiu em boa terra, deu fruto a 60, 30 e a 100 por um. É um. De um vem 100. De um vem 60. A mensagem é de um. Não é de dois para dar 100. Um. 60 por um. 30 por um. Agora, o que é o poder da oração para um avião? Não é uma pessoa intelectual que está orando. Não é uma pessoa estudada que está orando, que está formando aquela oração, aquele português bem falado. É uma pessoa em desespero, que o filho está morrendo com a AIDS, e ela na madrugada para o avião onde está o profeta de Deus. Era uma mãe gemina, era uma mulher de cor, não
conhecia o seu abecedário, disse o profeta. Mas ela, quando começou a orar, deu um pane na aeronave que estava no mundo. Ele conta na mensagem o som incerto, deu um pane. O piloto teve que procurar um aeroporto mais próximo. E quando eles foram para o hotel, o Espírito Santo disse para o irmão Branham: não, você não vai. Você vai para aquela rua ali. Amém. A mulher estava lá com um pano enrolado na cabeça, debruçado numa cerca velha. Quando ela viu aquele homem vir, ela disse: mas você é o pastor Branham, cadê a pasta que você tinha? Eu lhe vi na visão à noite. Disse: não, a pasta ficou no hotel. Mas como é que você sabe que eu sou o pastor Branham? Se essa noite eu estava orando por causa desse menino perdido que está aqui. Entra, ora por ele, conversa com ele. O irmão Branham entrou e começou a falar com o moço, mas o moço já estava em coma. E o irmão Branham começou a ensinar como ele tinha que receber a cura divina. E aquela velha oração disse: com licença, reverendo, eu não quero a cura do meu filho. Eu lhe chamei aqui, eu quero ouvir da boca dele se ele está aceitando a Cristo, que está morrendo perdido. Eu não quero cura, eu quero ele salvo. Amém. Amém. O irmão Branham disse para ela: a senhora então ora. Ele disse: olha, você não sabe quando ela começou a orar. Eu fiquei tão pequeno. Ela começou a conversar com Deus. Parecia que se conhecia há anos. Tinha uma intimidade para falar com ele. O negócio, meus amados irmãos, é a intimidade para conversar com Deus. Jovem, você tem que ter intimidade para conversar com Deus. Você tem que ter, meu irmão, a intimidade para conversar com Deus. Irmão Branham, ele ficou pequeno, que aquela mulher começou a conversar com Deus. E de repente, o moço sentou na cama. Naquele tempo não tinha o que nós temos hoje na ciência. Entrou em coma em casa, o médico ia ali, só olhava e dava uma penicilina e já deixava para morrer. Ele sentou na cama. Quando o irmão Branham foi olhar no relógio, já fazia uma hora que o avião dele já era para ter partido. Ele perguntar se chegou no aeroporto, era a última chamada. Deus segurou o poder da oração daquela mulher. Amém. Eu não estou falando da oração de Branham, eu estou falando da oração daquela mulher, o tipo da igreja. O problema é que a igreja, essa virginéssia, não sabe conversar com Deus. Por isso que ela não está vendo a mensagem da hora, a mensagem do dia. Conversar com Deus. O irmão Branham se sentiu pequeno quando ela começou a conversar com ele. O que a igreja nesse dia tem que ter aquela intimidade com o esposo. Ele é seu esposo. Por isso você conhece o seu novo nome. Por isso você conhece esses seus, porque foram revelados para você. Ele se revelou a você. Quando um homem casa com aquela moça, dentro das quatro paredes daquele quarto, eles se revelam um para o outro. Eles tiram a roupa,
Eles não têm vergonha. Você sabe por que não temos vergonha de falar que o novo nome é Brana? Porque estamos casados. Nós somos íntimos com Deus. Amém. Somos íntimos com essa palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a verdadeira oração. Esse é o verdadeiro companheirismo. O irmão Brana estava falando aqui discernindo o corpo do Senhor sobre os dois pregadores. Aqui alguns meses atrás, vocês leram isso no jornal, lá em cima em Nova York. Eles tiveram um julgamento de dois pequenos pregadores dirigidos pelo Senhor, faz já algum tempo, pequenos companheiros, mais ou menos como eu mesmo, que quase nem sabiam o abecedário. E o Senhor os dirigiu a Alberia e compraram um determinado edifício onde estavam pregando o Evangelho ali a seus irmãos caídos. Uma grande companhia comprou aquilo e todos eles venderam, exceto esses pequenos pregadores. Eles tinham uma revelação que o Senhor queria que ficasse ali, pelo que não cederam o seu terreno. Então as autoridades levaram à corte. Eles enviaram e conseguiram um desses gigantes intelectuais. O advogado Greenway, ele fez com que esses dois pregadores se sentissem envergonhados de si mesmos. Colocou suas palavras tão corretamente e de maneira tão polida e de uma tal forma que aqueles sujeitinhos não souberam nem como responder, porque ele era um gigante intelectual, um dos melhores advogados que havia em Nova York. E os pobres companheirinhos estavam tão confusos que não sabiam o que responder. Por último, ele, dando um golpe seco, lhes disse: o que vocês dizem na própria defesa? E um deles se levantou e, segurando a mão do outro, disse: Senhor, a única coisa que nós sabemos é que o Senhor nos disse que tomássemos o edifício. Eles não sabiam falar, eles não eram advogados, eles eram pregadores. Esse pregador sabe falar de Jesus, sabe falar da palavra, mas o homem sabia falar da lei. O homem tinha um vocabulário, deixou os moços tão pequenos. E diante da corte ali, eles disseram: olha, só uma coisa, o Senhor disse que era para nós tomar o edifício, nós compramos e nós não vamos vender. Olha o que o advogado disse. E o advogado Dewey disse então: um momento, pare com isso, não queremos que coloque o Senhor nesse caso. Isso aqui não se deve colocar Deus nisso. Isso aqui é um assunto na corte, para que colocar Deus? Não envolve Deus nisso. Meu irmão, você tem que envolver Deus em tudo. Amém. Você tem que envolver Deus no seu casamento, Deus em toda a sua vida, Deus no seu trabalho. Em tudo você coloca Deus. Davi disse: eu coloquei o Senhor diante de mim. Cerca de 2 semanas depois, um avião tratando de voar por debaixo de uma ponte se espatifou nas águas geladas, e ali estava o advogado Greenway, nas águas, lutando e morrendo. Eu gostaria de saber se ele desejou ter Deus em cena naquele momento. O Brana disse: eu só queria saber, enquanto ele morria naquelas águas geladas, que não era somente água gelada, era fogo, era explosão, se ele queria ter Deus ali. Os pregadorzinhos queriam Deus ali no julgamento. Coloque Deus em tudo. Quando você for colocar uma roupa para vir ao culto, onde for, coloque Deus ali. Será que o Senhor se agrada desse vestido? Será que o Senhor se agrada dessa roupa?
Você botou uma bermuda, não, Deus não se agrada disso. Vou sair sem camisa, mas Silvio, coloque Deus ali também no seu vestuário. Às vezes teríamos que dizer muitas coisas. Coloque Deus na criação dos seus filhos. Você colocou Deus na criação dos seus filhos? Às vezes você tem que dizer alguma coisa ao seu marido, coloque Deus ali. Seria melhor você não falar. Se você colocar Deus aí, você não fala, vai dar uma briga. Você vai dizer alguma coisa à sua mulher? Não diga, vai dar uma briga. Para que brigar? Nós não estamos vivendo lá atrás, 1800, 1900. Nós estamos no século XXI. O que aconteceu? Ele não havia discernido o corpo do Senhor, que aqueles pregadores estavam ungidos pelo Espírito Santo e tinham vontade de Deus. O advogado não discerniu o corpo do Senhor. Eles não sabiam que aqueles moços estavam ungidos por Deus. Não necessitamos ser gigantes intelectuais, mas necessitamos ser servos humildes do Senhor e discernir seu corpo. Apesar de toda a sua inteligência, sua astúcia e de sua educação, você sabe que a Bíblia diz: melhores fora que pusesse ao pescoço uma pedra de mó e se lançasse nas profundezas do mar, do que ofender meus ungidos. Creio que ele teve muito tempo para chamar o Senhor em cena, porém ele não discerniu o corpo do Senhor. Os moços ali eram o corpo do Senhor. Você é o corpo do Senhor na empresa, na escola, em toda parte. Esse corpo do Senhor está falando com Ele, está em contato com Ele, está conversando com Ele. Senhor, eu quero saber se é a tua vontade. Aí você consulta o Senhor. Você vem ao pastor, e o pastor te cita a palavra. Segure ela. Você quer saber se é a vontade de Deus? Às vezes me pergunto se nós, os intelectuais da América, temos o suficiente discernimento para discernir entre o bem e o mal. Um caso especial são as cortes juvenis, que têm provado que não temos o que se necessita para discernir entre o bem e o mal para os nossos filhos. E eles parecem ter uma boa solução psicológica, por exemplo. Se o Júnior vem antes de seu pai e bate com o pé no chão, grita, sacode a sua cabeça e diz: papai, não me importa o que você diz, eu quero um carro, um automóvel de corrida. Isso é típico da América. E o pai lhe responde: está bem, filho, está bem, Júnior, eu comprarei. Alguém pode perguntar a esse pai: por que fez isso? Oh, porque eu amo. Pai, recorde você que algum dia o Júnior chegará a ser um homem e se casará e terá uma família. Deus tenha misericórdia da mulher que ele tiver. Com um moço que tenha sido criado dessa maneira, tendo tudo o que tem desejado, não será um bom marido, não será um bom pai. Não teve disciplina, nunca escutou o não. Filho tem que ouvir o não, filha tem que ouvir o não. O irmão Branda disse: ele não vai ser um bom pai,
ele não vai ser um bom marido. Coitado da mulher que vai casar com esse moço. Tudo teve na mão. Coitada desse marido. Essa mulher, tudo teve na mão. Está aqui. Amém. Não pode discernir entre o bem e o mal. Ser prudente como a serpente, simples como as pombas. Você não pode ser só pomba, senão a serpente come. Também não pode ser só serpente, senão morre todo mundo, pica, mata tudo. Ser prudente como a serpente. O moço tem que ser prudente, a moça tem que ser prudente, o cristão tem que ser prudente, o ancião tem que ser prudente, a anciã tem que ser prudente. Você é um cristão. Como diz São Tiago, em São Tiago 5, sobre a confissão. Confessar é dizer a mesma coisa. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Quer cura? Confesse. Quer vitória? Confesse. E Deus não me ouviu. Mas Deus vai te ouvir. Já confessou para Ele? Nós temos que viver uma vida limpa diante de Deus. Por isso, você casou com Ele para conversar com Ele, confessar a sua vida para Ele. Às vezes o homem vive anos com aquela mulher, nunca confessou aquele pecado, está escondido, aquele demônio está ali, que ele está fedendo. Aquela mulher nunca confessou aquele pecado para aquele marido, aquilo está fedendo ali. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes a cura depende da confissão. Não importa quantas vezes você se batiza, não vai resolver o problema. Tem que confessar. Mas já me batizei. Mas se você deve algo para a mulher, você tem que acertar com ela. O batismo não vai resolver esse problema. O batismo é os pecados que foram perdoados no Calvário. O pecado de Adão, que ele levou no Calvário, você recebe o perdão, você é justificado. Há coisas que acompanham as pessoas. O irmão Brando diz na mensagem Sonho Certo. Aí vem a injeção, aí você não pode confessar mais. Aí você é entubado, entra em coma, quer falar, não pode. E ele disse: aquela alma se vai, aquele pecador se vai como um crente que dizimou, que veio à igreja, que cantou. Só que sua alma lhe persegue, seus pecados, suas murmurações lhe perseguem. Foi um crente que murmurou, as murmurações lhe perseguem. Por isso, cada dia temos que estar confessando diante de Deus. Amém. Conversando com Ele, ser íntimo com Ele. Amém. O que queres que eu faça, Senhor? Senhor, o que tu queres que eu faça? É você e Ele. Você vai ter uma vida feliz. As pessoas vão gostar de estar perto de você, porque você está sempre junto dEle. Amém. Conversando com Ele. Ninguém sabe, é só você e Ele. Você e Ele são íntimos. Ele fala contigo. Quando você escuta o CD de João, do irmão Brando, você se alegra. Você é a mesma voz.
É o mesmo Senhor que eu converso com Ele. E Ele me responde através disso. Quando eu leio a Bíblia, Ele começa a falar comigo. E eu falo com Ele de coração para coração. Amém. Porque Ele ouve o coração. Aí eu falo com Ele. Agora, só finalizando aqui, o que retém a sua vara aborrece seu filho. Hoje a melhor vara é você dizer não. Está errado? Não. Sim. Às vezes tem hora que você diz sim, mas tem hora que você tem que dizer não. Porque nós estamos vivendo no tempo dos filhos, da era dos filhos desobedientes. É o espírito da desobediência que está na terra. Desobediência é a palavra. É verdade. A desobediência. Porque quando o filho desobedece os pais, está desobedecendo a Deus. Quando a filha desobedece a mãe, está desobedecendo a Deus. Quando a mulher não se sujeita ao esposo, está desobedecendo a Deus. Quando o marido não ama a mulher, está desobedecendo a Deus. Amém. É verdade. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, te agradecemos por essa tarde. Nós te damos graça pela oração. A oração que nos leva até aquela comunhão, aquela intimidade contigo. Senhor, abençoa a igreja aqui presente, a igreja através da internet. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração. Abençoa, Deus. Cura aqueles que estão enfermos. Liberta aqueles que estão oprimidos. Soluciona o problema dos teus filhos. Amém. Que a tua palavra diz que tudo o que pedides em oração, crendo, recebereis. Glórias a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dê força, fé aos teus filhos, para que eles possam testificar que essa palavra é a verdade. O Senhor não falha, o Senhor dá, mas não falha. O Senhor prova a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, nos dê graça, Pai, força, porque esse rapto está tão próximo, tão perto de nós. Obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais